Essa é aquela prática de alongamento e flexibilidade que eu costumo fazer quase todos os dias, com exceção nos dias que eu sinto que meu corpo precisa de descanso ou dos dias que eu sinto que eu estou com muita dor muscular. Porém, na maioria das vezes eu busco fazer todos esses alongamentos na minha rotina, mesmo que algum dia eu faça um pouco mais aprofundado, outros dias eu faço um pouco mais leve, permaneço menos tempo, mas eu busco estar sempre fazendo. E é o que eu indico para você também, utilizar essa prática para que você possa então ir melhorando na sua flexibilidade. É para ser a prática mais completa, onde nós vamos trabalhar a flexibilidade de todos os músculos que nós utilizamos para nossa dança, para nossa vida, certo? Então, né? Vamos começar. Nós vamos começar transferindo o nosso corpo lá para 4 apoios. Importante, nós vamos precisar do uso do bloquinho para essa aula de hoje. Você até pode tentar fazer sem, mas eles nos ajudam muito. Vamos lá para a postura da criança. E aqui a gente vai fazer 4 respirações para que a gente já se conecte com a nossa respiração. E vai ativando o seu abdômen também. Agora a gente vai dar um passo grande com as mãos, as 2 mãos lá para a direção direita. Respira fundo, volta para o centro. E agora vamos para o outro lado. Volta para o centro. Agora veio outro. E movimenta o seu quadril para um lado e para o outro. Faz esse movimento com o seu corpo, transferindo o peso de uma perna para outra. E agora centraliza lá em 4 apoios, alinhando o joelho com o quadril e o punho com os ombros. Eu vou fazer a postura do gatinho espreguiçando. Inspirando, eu vou olhar para frente, arqueando a minha coluna. Expirando, eu vou puxar o umbigo para as costas, vou puxar a pelve e a testa lá em direção ao umbigo. E agora a gente vai fazer o movimento fluir. Agora nós vamos sentar o bumbum lá no tornozelo. Eu vou pegar o meu bloquinho, que ele vai me auxiliar nesse momento. E eu vou buscar aqui trazer um alinhamento na minha coluna. Alongando bem e fechando as escápulas lá atrás. Puxa o abdômen para dentro, traz a sua respiração para o peito. E eu vou pegar o meu bloquinho agora, eu vou subir ele um pouco mais alto. E movimento o quadril para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Aí, pode soltar o bloquinho, alinha o seu corpo, alinha o seu tórax com o quadril. Faz um movimento circular, para a gente aquecer bem essa articulação. Pro outro lado. Aí, agora fecha, ó, eu vou puxar
as minhas costas lá para trás, eu vou arredondar, vai sentir alongar o quadríceps. Agora, inspira, faz o movimento contrário, vai lá na frente. Aí. Aproveitando que eu tô aqui nessa postura, volta para 4 apoios e eu vou abrir um pouco mais os meus joelhos e voltar lá mais uma vez para a postura da criança, porém sem deitar. E eu vou balançar mais um pouquinho aqui para a gente aquecer um pouco mais essa articulação do quadril. E olha quem chegou aqui nesse momento. A Chimizinha. Aquece bem essa articulação, faz os movimentos que você se sentir bem também, que o seu corpo pedir para você, isso é muito importante. Isso, agora volta mais uma vez lá o joelho para a linha do quadril. Lentamente eu vou caminhar as minhas mãos, vou pedir um espacinho aqui pro Bini. Eu vou caminhar as minhas mãos lá para frente no meu tapetinho. E eu vou descendo suavemente o peito em direção ao chão. O peito e o queixo em direção ao chão. Respira. Vai tentando sugar o abdômen para dentro. Manda essa respiração para a caixa torácica. Para que seu abdômen permaneça ativo o máximo de tempo possível. Como se sempre você quisesse ativar um vácuo, uma sucção, uma contração sutil no abdômen. Agora, na expiração, eu vou levar o meu quadril para o chão, devagarzinho, pode ir alinhando o joelho lá atrás, arrastando um pouquinho, até chegar na postura da esfinge. E eu vou apoiar os cotovelos para o chão, mantendo uma linha reta do cotovelo até a mão, e o cotovelo sempre apontando para trás no seu espaço. Respira fundo, olha à frente, cuidado para o ombro não contrair, afasta o ombro da orelha. Ativa sutilmente o seu glúteo. Respira. E na próxima inspiração eu vou alongar devagar o braço. E puxa o umbigo para dentro. Continua respirando, porém com o umbigo ativo. Aí, voltou mais uma vez o cotovelo lá para o chão, para a postura da esfinge. Traz agora as suas mãos na lateral do seu peito, junta bem as pernas atrás. A mão fica na lateral do peito, mas o cotovelo precisa colar no corpo. E na próxima inspiração, eu vou esticar o braço, mas sem esticar completamente, uns 80%. Desce devagar. Agora leva as mãos um pouquinho mais para frente, um pouquinho à frente, eu digo na linha, um pouco acima da linha do peito, mais ou menos na linha do pescoço, na linha do ombro. E na inspiração nós vamos alongar mais uma vez. Inspirou. Agora estendendo completamente os braços. Ativa sutilmente o glúteo e puxa o umbigo para dentro. Se possível, olha lá para o teto. Aí, agora a gente vai voltar o bumbum atrás. Volta para 4 apoios, descansa lá na postura da criança, levando o bumbum lá atrás. Balança aqui mais um pouquinho. Para um lado e para o outro. Isso. Encosta os seus dois pés lá atrás, as duas pontas dos pés lá atrás. E nós vamos subir o bumbum lá pro teto, ó. Puxa o umbigo pro teto e sobe o bumbum pro teto, levando o calcanhar em direção ao chão. Bumbum lá pro teto, peito aberto, fecha as escápulas. Respira fundo. E aqui nós vamos alongar primeiro a perna direita,
Sustenta uma respiração. Agora troca, vamos lá para a perna esquerda, alonga a perna esquerda, flexiona a direita. E troca. E troca. E troca. Agora alonga as duas. Alonga bem, posterior de coxa. Volta devagar. 4 apoios mais uma vez. Agora sua perna, o seu braço direito, você vai subir ele lá para o lado direito, torce lá para o teto. Se possível, deixa estralar. Volta, respira. Lembra de manter o braço alinhado um com o outro na linha do ombro. Mais uma vez, torce. Volta. Aí, agora o outro lado, inspirou. Torce, volta. Inspirou. Volta devagar, muito bem. Alinha mais uma vez lá o seu corpo. E o que nós vamos fazer agora? Eu vou abrir suavemente os meus joelhos e eu vou sentar no centro das duas pernas. E simplesmente vou ficar aqui por uma respiração ou duas, respirando profundamente. Volta devagar, alinha mais uma vez as pernas normalmente. Agora eu vou utilizar os meus bloquinhos e eu vou levar eles bem lá na frente, ó, para que eu consiga alongar bem o meu corpo. Caso você não tenha bloquinho, é só repetir sem o bloquinho, mas o bloquinho vai ajudar a gente a aprofundar no alongamento. Então, mantém o seu quadril, o seu bumbum alinhado ao joelho de trás e eu vou descendo, arrastando o bloquinho lá para frente. E descendo o queixo e o peito em direção ao chão, mantendo a escápula bem encaixada e o ombro bem longe da orelha, sem encolher o ombro para cima. Vamos respirar aqui. Vai buscando trazer o umbigo para dentro, como se você quisesse fazer uma sucção. Aí, volta devagar. Agora nós vamos enviar a nossa perna direita, ó. Sobe, alinha aqui o corpo. Eu vou trazer a minha perna direita na minha lateral do meu tapetinho, mantendo o calcanhar em cima do tapetinho e a ponta do pé para fora. Eu vou virar o meu pé em andeor. E eu quero trazer esse pé lá para frente para que eu consiga afundar o meu quadril lá para baixo. Agora você pode utilizar o seu bloquinho ou não, fica a seu critério. E nós vamos aqui, ó, afundar o quadril lá para baixo, enquanto eu impulsiono esse meu joelho para fora. Cuidado para não soltar o abdômen, não deixe o abdômen solto, puxa esse umbigo para dentro, respira. Conforme você respira, vai sentindo o aprofundar desse alongamento lá para baixo. Respira fundo. Agora eu vou levar a minha mão oposta da perna que tá na frente, um pouco mais para fora, a ponto de eu conseguir me apoiar no chão. Então, eu viro a minha mão para fora e eu vou abrir o meu peito, abrir as costas e empurrar um pouquinho mais esse joelho daqui da frente lá para fora. Eu posso até tirar o meu pé do chão, mantendo só a lateral
de fora do pé no chão. Ou posso manter o pé inteiro no chão, como eu me sentir melhor. Respira profundo. Aqui, se for possível para você, você vai fazer um círculo bem grandão e segurar atrás da perna de base. Se aqui tiver tudo ok, fica por aqui. Se você conseguir, a gente vai circular e eu vou puxar a ponta do pé de trás e respirar fundo aqui. Lembra de encaixar sempre as escápulas e o ombro para baixo. Isso, muito bem. Voltou devagar. Volta as mãos lá para frente. Vira, traz de novo as duas mãos lá para o chão e impulsiona um pouco mais o seu peito para cima, com o auxílio até mesmo do seu bloquinho, para que a gente alongue um pouco mais esse quadril que está aqui embaixo. Mas sempre é importante que você respeite os seus limites. Respire fundo, não force. O alongamento ele vem quando a gente respeita o nosso corpo. Quando a gente respira e mostra para o nosso corpo que tá tudo bem. Se a gente se força, o corpo entra em um estado de proteção e te faz travar ainda mais, não compensa. Então, respeita o seu tempo, busca aquele limite do dia e fica ali, não força além. Isso, muito bem. Agora, vamos lá, eu vou voltar e agora eu vou trazer esse pé que tava aqui pra frente, ó, pé, calcanhar, até ele se alinhar com o restante do meu corpo e ficar apontando totalmente para frente. Por isso que eu gosto do bloquinho, ele me ajuda a essa estabilidade. Agora eu uso o bloquinho em pé. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou aprofundar ainda mais lá para frente. Inspira. Agora, ativa bem o seu core, ativa bem o seu abdômen, puxa o umbigo para dentro e puxa o braço lá para cima. Olha lá pro teto. Se não conseguir, fica no anterior e tá tudo bem. Agora, solta o ar, volta lá a mãozinha lá no seu bloquinho. E na expiração, eu vou alinhar o quadril ao joelho de trás, alongando a perna da frente, puxando a ponta do pé para cima. Lembra sempre de puxar o umbigo para dentro. Respira. E aqui eu vou suavemente, eu vou respirando, ó, e levando a minha caixa torácica com a coluna mais retinha possível em direção à minha perna da frente. Agora vamos fazer esse movimento fluido, ó. Afunda, alonga. Inspira, expira. Aí, agora ficou lá na perna estendida. Tenta alongar um pouco mais aqui, se for possível. Aí, aqui é o momento que eu vou te dar um tempo para, caso você tenha bastante flexibilidade, você aprofundar um pouco mais, levando a sua perna de trás para trás, o calcanhar da frente um pouco para frente. E se você conseguir, você pode conquistar o seu espacate. Caso você ainda não consiga, mantém no seu ponto de hoje. Eu vou manter por aqui porque eu tô com dor muscular. E eu não quero forçar além. E aqui eu vou respirar. Lembra que você não precisa provar nada para ninguém. O seu corpo e a sua saúde é o que mais importa. Flexibilidade não é performance, é autocuidado.
Respira. Respira mais um pouquinho aí. E vamos voltar. Vai voltando devagar. Conforme você se sentir bem. Isso, agora senta lá atrás. Movimenta o quadril para um lado e para o outro. Pra gente massagear e compensar. Oi, minha princesa mais linda. Coisa mais bonita. Coisa mais bonita. E vamos repetir tudo isso pro outro lado. Respira. Vamos lá. Agora, subiu. Perna esquerda pro lado de fora, calcanhar para dentro, ponta do pé para fora. Alongou lá embaixo, respira fundo. Tudo igual, tudo que você já sabe. Umbigo para dentro. Respira. Vou levar a minha mão oposta da perna que está na frente um pouquinho mais para fora, para eu conseguir apoiar o punho no chão. Vou empurrar a perna da frente com a outra mão, com a mão esquerda, e vou olhar lá para o teto. Aqui você pode desenhar um círculo e segurar atrás da perna de trás. Ou, se for possível para você e para o seu corpo, faz um círculo, puxa a perna de base, segura na pontinha dos dedos dos pés. Aí, volta devagar. Volta as mãos lá, pulsa, segura aí o quadril. Vai puxando essas mãos um pouquinho mais para cima para poder trazer o peito mais para cima e alongar mais esse quadril de baixo, mas sempre respeitando. Ó, a responsabilidade é sua. Mesmo se eu tivesse aí com você, eu não tenho como sentir o que você está sentindo. Então, escute e respeite seus limites. Eu falo por experiência própria. Quando a gente se machuca, a gente precisa parar tudo e ficar, às vezes, meses sem alongar. Você acaba atrasando a sua vida e o seu processo em muito tempo. E ainda quando você se recupera, você leva meses para voltar onde você estava antes. Então, não seja ansiosa com a sua flexibilidade. Voltou. Vamos lá. Pé, calcanhar, pé, calcanhar, pé, calcanhar, até alinhar. Agora, o pé com todo o nosso corpo e deixar ele retinho lá para frente, ó. Alinha agora o joelho com o calcanhar da frente. Aprofunda aqui, respira. Ativa o abdômen. Inspira, eleva os braços. Expira agora. Alonga a perna da frente, puxa o pé para cima. Expira, afunda. Inspira. Afunda. E 3. Não lembro quantas eu fiz do outro lado. Mas eu acho que foi 5. 4. 5. Agora vamos ficar lá na perna estendida. Respira aqui, fundo, fundo, fundo.
Vai aproximando a caixa torácica da perna para que a gente consiga ir alongando, porém tenta manter a coluna bem retinha. Você pode ir ajustando a altura do seu bloquinho conforme você evolui. Se você fizer essa aula todos os dias, ou um dia sim, um dia não, sem forçar o seu corpo, você vai ficar surpreendida com o quanto você vai evoluir sem se machucar. Não tenha pressa. Agora é o momento que, se você tem um pouco mais de flexibilidade, eu quero que você escolha. Se você não consegue avançar, você vai ficar praticando esse vai e vem, ou vai ficar só aqui, onde você sentir que o seu corpo precisa mais. Ou você pode levar o calcanhar um pouquinho mais para frente e levar o pezinho de trás, o joelho de trás um pouco mais para trás. E alongar um pouquinho mais. Eu vou ficar por aqui mesmo. Respira. Puxa o umbigo para dentro. Você não precisa ir mais nem menos que eu. Você pode fazer o que o teu corpo te permite, o que você já está acostumada. Isso aí, quando a gente for voltar, ó, tem que voltar com amor, tem que voltar devagar. Puxa a perna da frente, puxa o joelho de trás também. Só que agora, ao invés de voltar lá para trás, ó, eu vou voltar para aquela primeira que a gente fez com os joelhos mais abertos. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Força no braço, eu vou puxar a outra perna para a mesma direção e eu vou fazer uma cócoras. Então, puxa os calcanhares bem para dentro, as duas pontas dos pés para fora, apoie os cotovelos nas pernas. Se possível, feche as duas mãos na frente do peito, se não, você segura aqui, ó, no bloquinho. Respira. O importante é manter o peso no calcanhar e manter a coluna mais retinha possível. Isso, agora aqui, ó, vamos alongar. Sobe devagar, devagar, devagar. Vira as pontas dos pés para dentro. Ativa o abdômen, puxa o umbigo para dentro. Alonga. Inspira, empurra o bloquinho para o chão. Expira, empurra o peito para o chão. Inspira. Expira. Inspira. Expira, muito bem. Volta lá para o cachorro olhando para baixo. Os dois pés vão lá para trás, a gente faz como se fosse um triângulo com o nosso corpo. Bumbum pro teto, alonga bem aqui. Volta o joelho pro chão. E mais uma vez, ó, vamos compensar lá na postura da criança. E vamos repetir lá aquela postura pra gente alongar nossas costas. Eu tô aqui, alinha 4 apoios, pega o bloquinho, vai lá pra frente, como se fosse um cachorrinho espreguiçando, ó. Alonga bem, abre o peito, puxa o umbigo pra dentro, fecha as escápulas. Respira, volta devagar, vai deitando lá na postura da criança, balança para um lado e para o outro, sobe devagar, desenrola. E agora eu vou fazer a postura do camelo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar as duas pontas dos pés no chão atrás, apoia. Abre o peito, inspira, cresce, ó, faz uma espreguiçada lá para cima.
Na expiração, eu vou levar o meu braço direito lá no meu tornozelo, no meu calcanhar direito mesmo. Ativa o seu abdômen, segura aqui, puxa o umbigo para dentro e quando for possível, só quando, eu vou apontar o peito para cima e continuar com a cabeça exatamente no mesmo ângulo do meu peito. Eu não vou cair a cabeça. Segura. Volta por fora, igual a gente veio. E eu vou repetir para o outro lado. Faz uma respiração. É possível que você respire dentro dessa postura e você deve respirar, mas você precisa ativar o seu core e mandar essa respiração lá para sua caixa torácica. Vamos para o outro lado agora. Inspirou, cresce. Expira, leva a mão lá no calcanhar esquerdo, lateral. E agora olha lá para o teto. Não solta a cabeça. Volta devagar. Muito bem. Volta lá para a postura da criança. Agora deixa os braços lá atrás. Relaxa. 4 respirações aqui. Aí, empurra o chão com as mãos. Eu ia falar, empurra as mãos com o chão. Agora, a gente vai fazer a postura do sapinho. Eu gosto, como eu tenho um tapete aqui embaixo do meu tapetinho de yoga, eu gosto de fazer com os meus joelhos no tapete de baixo, porque ele é um pouquinho mais liso e aí acaba que o meu joelho escorrega um pouquinho mais. Mas o correto é você proteger o seu joelho, não faz direto no chão. Então, se você tem tapetinho de yoga, esse é o momento que você deve virar dessa forma e fazer em cima do seu tapetinho de yoga. Eu gosto de fazer direto no meu tapete do chão, porque ele é um pouco mais deslizante e eu já avancei bastante na postura do sapinho, então esse é o momento que eu gosto de deslizar bastante. Mas é uma precaução que você precisa ter com a postura do sapinho, porque ela pode machucar o joelho e pode machucar o quadril, se você for apressada, ansiosa e não fazer com cautela. Então, vamos tomar cuidado. Primeira coisa, apoie as mãos lá no chão, independente de qual seja o ângulo que você está fazendo. O que dá para você fazer também é colocar um paninho, uma toalhinha dobrada, uma em cada joelho, embaixo do joelho, caso você queira fazer direto com o chão e queira que escorregue um pouquinho mais. Ou uma almofadinha fina, não uma almofadinha muito grossa. E aí, o que a gente faz? Eu vou abrir os meus joelhos. Eu vou manter os meus pés em flex, apontando para fora e para a mesma direção do joelho. E eu vou buscar manter também o meu tornozelo na mesma linha do joelho ou um pouquinho fechado. Eu gosto de fazer um pouquinho fechado. E aqui eu vou levar o meu cotovelo em direção ao chão. E eu também quero que o meu joelho aqui se mantenha na linha do meu quadril. E aqui eu vou aprofundando conforme o meu corpo me permite, sem sentir dor no joelho. É muito importante não sentir dor no joelho. Então, encontre a sua postura. Não deixe o abdômen solto, pendurado. Ativa o abdômen, puxa o abdômen para dentro. Encontre um conforto, que eu sei que não é confortável, mas encontre um ponto onde você consegue permanecer. E respira fundo. E a gente vai fazer um trabalho de respiração também e de hipopreensivo aqui para a gente trabalhar bem o nosso fortalecimento do core também. Então, eu vou inspirar. Levo o ar para o peito. Solta o ar. E suga seu umbigo para dentro. Suga a barriga para dentro. Abre a costela, puxa o umbigo, contrai o abdômen.
Busca respirar, mantendo essa contração, manda esse ar lá para o seu peito. E sente que conforme você vai soltando o peso do quadril, tenta descontrair, descontrai o glúteo, descontrai as pernas. Só o abdômen ativo aqui, claro, né? O ombro também, a parte superior do corpo, porque a gente está sustentando. Mas deixa o peso do quadril cair, relaxar. Respira. Se sentir dor no joelho, dá uma ajustada aí para não doer o joelho. E se for possível para você, se você conseguir, leva o peito agora em direção ao chão e deita o peito lá em direção ao chão. Respira aqui mais um pouquinho. Muito bem. Agora, para a gente sair dessa postura, eu gosto de ir levando o meu corpo para frente e fechando as minhas pernas lá para trás. O Bis tá pegando o microfone. Não, meu amor. Vai fechando devagarzinho mesmo. Esse é o momento humilhação. Que a gente sente aquela dorzinha lá dentro do quadril. Vai soltando devagarzinho mesmo. Para não forçar, não machucar. Isso. Muito bem, vamos aproveitar então que estamos aqui. Vamos fazer mais uma vez a postura lá da cobra. Inspira. Subiu, esticou o braço. Muito bem. Deixa eu prender mais uma vez o microfone. Enquanto isso, você pode descansar mais uma vez lá na postura da criança, que nós acabamos de fazer muitas e muitas vezes. Dá aquela balançadinha lá no quadril. Tem uma gatinha aqui. Tem um gatinho aqui. E nós vamos repetir a postura do camelo. Então, vamos lá, ó. Agora, a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, pontas dos pés lá atrás. Inspirou. Subiu o braço. Desceu o braço direito. O que eu vou fazer? Eu vou descer o esquerdo também, encontrar o outro calcanhar. Abre o peito, não é para soltar a cabeça. Suga a barriga para dentro. Respira. Aí, para voltar, eu puxo um braço, depois o outro. Muito bem. Vamos, mais uma vez, estamos quase lá para a postura do cachorro olhando para baixo. Alongou. Eu vou trazer a minha perna direita. Nós vamos fazer a postura do pombo. Então, eu vou trazer o meu joelho direito em direção ao meu punho direito e o meu pé direito em direção ao meu punho esquerdo. Eu vou afundar, arrastar o joelho de trás lá no chão, buscando sentar o meu quadril da frente lá embaixo. Se você não consegue, você pode colocar uma almofadinha aqui embaixo, ou você pode utilizar o seu bloquinho como seu melhor amigo aqui e ficar aqui segurando, ó. Fazendo essa seguradinha e vai respirando até você ir conseguindo levar esse quadril para o chão. Umbigo para dentro. E eu gosto aqui também de empurrar as minhas pernas e abrir o peito lá para o teto. Olha lá para o teto.
Expira, desce. Vai lá com o peito no chão agora, respira. No meu caso, testa no gatinho. Testa no busy. Respira aqui. Voltou devagar, pra gente sair da postura, ó. Põe a pontinha do pé do chão lá atrás. Passa para o cachorro olhando para baixo. E eu vou pro outro lado agora, ó. Joelho esquerdo, em direção ao punho esquerdo. Pé esquerdo em direção ao punho direito. Vai afundando. Usa o bloquinho para ele te ajudar. Vai aprofundando lá atrás. Respirou. Se possível, empurra a sua perna e abre o peito, ou, no meu caso, a minha perna esquerda é diferente, eu gosto de usar o bloquinho para me ajudar aqui. Olha lá em cima. Desceu devagar. Leva a testa lá no chão. Se for possível, vai respeitando os seus limites. Não vai descendo devagarzinho. Usa o bloquinho. Voltou. Muito bem. Vamos lá. Atrás. Para o cachorro olhando para baixo. Vai juntando as pernas. Vira o corpo lateralmente para você usar o seu bloquinho, o seu tapetinho de forma lateral agora. Empurra os gatinhos se for necessário. E aqui, ó, vai abrindo essas pernas o máximo que der. Ai, ai, tá doendo, filha. Sai pra olhar, sai pra olhar. Mantenha as pernas aqui abertas e eu vou afundar a perna direita, depois esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Devagar, respeita seu corpo, presta atenção nas articulações. Centralizou, afundou no centro, alonga. Leva o peito em direção ao chão. Volta, alinha a coluna, agacha, alonga. Leva o peito em direção ao chão. Mais uma vez, agacha, alonga. Leva o peito em direção ao chão. Aê, respira. Segura aí. Muito bem. Agora, devagarzinho, ó, vem fechando as pernas. Vamos nos deitar de barriga para cima. E esse vai ser o nosso último. Uma coisa que você pode fazer nas próximas vezes que você for fazer essa aula, que eu gosto muito de fazer também, é colocar uma meia, encostar bem o meu bumbum na parede e fazer esses próximos alongamentos que eu vou fazer agora na parede. Então, fica como uma variação, tá? Se você quiser até pausa o vídeo, pega lá a sua meia, você pode fazer na parede. Caso você não tenha uma parede, você pode fazer exatamente como eu vou fazer a seguir. Então, vamos lá. Deitou. Isso. Puxa a perna uma junto com a outra, como se fosse a postura da borboletinha. Eu vou abrir a minha perna esquerda lateralmente com a ponta do pé bem ativa, em flex. Respira aqui. Segura a outra perna. Voltou essa mesma perna lá para o centro e agora troca. Alonga a outra perna, respira. Voltou. E agora a gente vai alongar as duas pernas lateralmente, segurando atrás do joelho. Respira.
Fechou. Muito bem. Junta as duas pernas. Abre os braços bem lateral mesmo, com as palmas das mãos para o chão. Deita as duas pernas para o lado esquerdo. Olha lá para o lado direito. Se você quiser, você pode até segurar a perna ali por cima com a mão. Para aprofundar essa torção. Voltei. Com a força do abdômen, vamos para o outro lado. Segurei. Voltei. Vira o corpo aqui de lado, ó. Puxei. Sentei. Agora, deixa eu puxar o meu shortinho aqui. Para finalizar com chave de ouro, abre as suas pernas. Não o seu máximo, mas quase o seu máximo. Puxa a pele do bumbum para cima, para os isquios, os ossinhos do bumbum ficarem bem conectados ao chão. Alonga bem aqui, ativa o quadríceps para a gente alongar a pontinha de bailarina. Expira, desce lá para o lado direito, puxa. Volta, esquerdo, arrasta. Volta. E para finalizar, só mais uma vez. Outro lado. Isso. Agora vai lá embaixo. No máximo que você conseguir. Esse não é o meu forte. Mas um dia será. Com paciência, a gente chega lá juntas. Respira. Volta devagar. Fecha as pernas. Circula o pescoço. Inverteu. Centralizou, inspirou. Muito bem, então essa foi a nossa prática de alongamento para a vida, para você fazer sempre, sempre, sempre. Faça assim o máximo que você puder. 2 vezes na semana, no mínimo. 3 vezes na semana é bom. 4 vezes é ótimo, certo? Então, lembre-se de tudo aquilo que a gente conversou. É muito importante que você tenha juízo, não tenha pressa. Flexibilidade e alongamento não é performance, é autocuidado. E como eu te disse, por experiência própria, uma vez eu estava quase zerando o meu espacate e por eu estar quase zerando, eu me forcei muito, senti um estalo atrás, senti um esticado assim, atrás da minha coxa, que eu fiquei meses e meses e meses com dor atrás da coxa, sem poder treinar o posterior de coxa, sem poder alongar. E isso fez com que eu atrasasse o meu processo absurdamente, porque eu precisei ficar muito tempo sem fazer, muito tempo mesmo, assim, coisa de 6 meses. E eu voltei faz pouco tempo a fazer essas práticas e eu ainda não consegui chegar aonde eu estava antes. Então, olha o quanto que eu atrasei o meu alongamento em mais de 1 ano. Se eu tivesse ficado no pouquinho em pouquinho, na respiração, no respeito com o meu corpo, conversando com o meu corpo ali naquele momento, que tá tudo bem, esvaziando a minha mente, trabalhando a minha presença, sem forçar além daquilo que já está alongando, e a gente sabe quando já tá alongando, eu já teria zerado e estaria além. Isso mostra que o nosso processo ele precisa ser constante e ele precisa aplicar o PPCD, que é algo que eu ensino para sempre para as minhas alunas. Paciência, persistência, constância e disciplina. Aplica isso e a sua vida vai mudar em todas as áreas, certo? Um beijo, até a próxima aula.